O Ceará, cada vez mais forte, avança na saúde, com a ampliação do tratamento contra o câncer e a implantação do serviço de politrauma 24 horas no interior do estado. E o Hospital da UES, o maior do estado, está sendo concluído. Governo do Ceará. Olá, transformação digital e inovação no setor público. Os desafios da ETICE. Esse é o tema de nosso Focus Colóquio de hoje, com o presidente da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará, Francisco Barbosa. A transformação digital tem sido um dos principais motores da modernização do setor público no Brasil, e o Ceará tem se destacado nesse cenário por meio da atuação da ETICE, responsável por prover situações tecnológicas para órgãos das esferas federal, estadual e municipal. A ETICE tem ampliado sua presença e consolidado seu papel como peça-chave na modernização da gestão pública. À frente desse processo, Francisco Barbosa, presidente da ETICE, traz uma visão estratégica sobre inovação, eficiência e digitalização dos serviços públicos. Economista formado pelo UFC, com especializações em marketing, gestão e comunicação, Barbosa tem uma trajetória que inclui experiências no setor privado e no setor público. Nesta entrevista, ele compartilha sua visão sobre os avanços da ETICE, os desafios da transformação digital e as perspectivas para o futuro da tecnologia no Ceará e no Brasil. Muito obrigado pela sua presença, Francisco Barbosa, que me acostumei a vida inteira a chamar de Chiquinho. É um velho colega da Faculdade de Economia, a UFC, lá na metade da década de 80. Bom, transformação digital, nada mais demandado do que isso hoje em dia, não é? Imagino as demandas e a dimensão do trabalho da ETICE no momento como a gente vive da revolução tecnológica. Obrigado pela sua participação aqui. Bom dia, Fábio. Prazer grande reencontrá-lo aqui. Tá? Sou já seu leitor, né? Já acompanho sua velho amigo. Velho amigo. E a gente está sempre torcendo uns pelos outros, né? Afinal de contas, foi um grupo muito bom, formado ali naquela época de 85 para 90. A gente, gerou bons frutos aquele grupo. Nós estamos todos muito bem colocados e espalhados aí, né? Aquele grupo é um grupo que foi muito forte. E aí, imagine você que a gente se depara com uma situação que é o hoje. Tecnologia é o hoje. Essa transformação digital é o hoje. O mundo, a geopolítica, ela está exigindo que os países se posicionem. Então, quem não fizer, ou quem permanecer parado, ou quem deixar de se movimentar, vai ficar muito atrasado numa situação muito simples, assim, em espaço de minuto. A tecnologia não dá para você pensar em 1 mês, 2 meses, 1 ano. Né? As coisas estão acontecendo agora e a gente precisa entregar isso com a imensa velocidade. Não tem mais o que fazer. Tá? Da noite para o dia, você tem ali uma mudança na China, né, que aparece com o IA e dá um prejuízo de $1 bilhão de dólares aí, de uma forma simples, né, e que você possa... ali foi só uma mudança de visão. Quanto é que se gasta e quanto tempo se gasta para construir uma IA, e aí a China fez lá e disse, não, eu consigo fazer isso na velocidade maior. O que a gente está falando da inteligência artificial, que o presidente da ETICE tocou agora, é algo muito presente pelo que aconteceu recentemente, dos Estados Unidos dominarem completamente, ou pelo menos se imaginava que os Estados Unidos dominavam. Estados Unidos, que a gente fala, são empresas americanas, né? Dominarem completamente a inteligência artificial, e chegou uma pequena empresa chinesa, né, certamente com orientação do Estado chinês, e acabou apresentando ao mundo um mecanismo de inteligência artificial bem mais barato do que o melhor que os americanos haviam feito e praticamente no mesmo nível de qualidade. Então, isso aí muda realmente tudo de uma hora para outra de maneira inesperada, não é? E eu tento dizer... E parece que isso aí deve ser um cotidiano na tecnologia, certamente. Eu digo para você que nós cearenses, né, que já somos acostumados aí a fechar a prova de ITA, né, a sermos destaque na educação, conseguir, né, nos projetarmos aí em todo o canto do mundo, nós cearenses também temos essa capacidade, o Brasil tem essa capacidade. Então, a gente precisa ficar atento a isso e começar a construir isso. A ETICE, através da ETICE, nós estamos com um projeto encabeçado pelo professor Vasco, que é eticiano, com mais 2 parceiros nossos, o Augusto, o Jorge, tá? E mais a estrutura da ETICE, nós estamos encabeçando, juntamente com a FUNCAP também, tá? E estamos encabeçando para a gente poder construir uma IA cearense. É fundamental isso.
tá? Isso, a IA é uma questão... Então, temos um projeto de inteligência IA artificial para o Ceará. feito aqui no Ceará. Para o Ceará. Construir... Para o Ceará não existe isso, enfim, não, feita no Ceará. Feita no Ceará. Por que eu digo para o Ceará? Porque eu digo da seguinte forma, a ideia é construir um modelo, e aí a gente já compartilha isso com as outras empresas de tecnologia do restante do país, para que todo mundo vá nessa mesma linha e depois a gente consiga, através de uma interoperabilidade, ter uma IA brasileira, soberana, onde a gente vai ter toda a tranquilidade de conseguir trabalhar, por exemplo, as nossas informações. Porque hoje, a informação é o que sempre foi, né? A informação comanda o mundo, tá certo? E o que acontece é que, com a nossa informação trabalhada por nós e restrita ao nosso conhecimento, a gente só entrega a informação que você quer, né? Um cara liga para você de um banco e lhe pede o seu CPF ou a sua conta bancária, você diz, não, peraí, eu entrego o que eu quero. Então, o país tem que ter essa mesma capacidade. A partir do momento que você utiliza esses instrumentos, né, que não fazem parte do nosso controle, de um controle soberano, você está entregando as suas informações. Você não tem mais o poder delas. E aí, a partir daí, você fica vulnerável. Então, a ideia é justamente essa. A ETICE tem esse passo. Está com esse projeto, tá certo? Um projeto que vai ser desenvolvido juntamente com a FUNCAP, um professor, vai estar junto com os alunos, nós vamos estar construindo e depois nós vamos estar ampliando e colocando à disposição do Estado. Essa que é a grande verdade. Todo mundo vai poder utilizar, qualquer secretaria, e depois, cada vez mais, qualquer cearense, qualquer empresa pública ou privada, vai poder ter acesso e utilizar, tendo a segurança de que o dado não sai daqui. Uhum. Essa é a grande verdade. E isso, a gente tem essa capacidade de fazer. O que a gente precisa? O investimento de maneira correta, a ideia e a vontade de construir isso. É isso que a gente está tentando praticar lá na ETICE. Bom, eu fiz aqui uma abertura tratando da importância da ETICE, principalmente para o setor público. E o setor público ele tem uma forte interação com a vida privada, com o cotidiano do cidadão. E é esse o ponto que eu queria agora iniciar com você, era exatamente isso. Qual a importância da ETICE para o cidadão? Imagine... Aquele cidadão que acorda todo dia, vai pegar seu ônibus, vai para o trabalho, o que é que se importa na vida dele? Fábio, a ETICE, né, ela surgiu do CEPROSSE, foi uma empresa que veio do CEPROSSE. Inclusive, nossos eticianos, raízes, são todos vindos do CEPROSSE, estão lá conosco trabalhando no dia a dia. Alguns trabalhando dentro da própria ETICE, outros trabalhando, prestando serviço a todos os órgãos. Então, o CEPROSSE era o Serviço de Processamento de Dados do Ceará, era uma estatal. Isso. A ETICE é uma estatal, né? Isso. Era uma estatal que provia os serviços de processamento. A gente chamava, até o curso de computação era processamento de dados. Perfeito. Né? É isso. Você vê as mudanças tecnológicas, obriga até as mudanças dos nomes também. Isso. E aí você imagina, aquelas pessoas que no passado, né, deram os primeiros passos, né, ali estavam os nossos astronautas que estavam dando os primeiros passos, né? Então, são heróis mesmo que construíram essa ideia de trabalhar com tecnologia dentro do Estado. A partir daí, muitos deles hoje trabalhando nos órgãos e vêm, né, vieram entregando a sua capacidade, né, passaram o tempo a entregar essa capacidade, esse conhecimento de tecnologia para os órgãos, e alguns estão dentro da ETICE. Pois bem, a ETICE passou a ser o órgão que vai buscar a tecnologia de ponta que está no mercado, que está à disposição ou que precisa ser descoberta, traz isso através de uma licitação para dentro da sua estrutura e disponibiliza para toda a rede estadual. Então, o guarda-chuva do Estado é atendido todo pela ETICE. A rede pública. Rede pública. E aí, o que acontece? Com isso, né, um pouco antes, foi construída também uma estrutura que é um diferencial muito grande do nosso Estado, inclusive, que é o Cinturão Digital. Então, foi uma ideia que surgiu lá atrás, com o governo Cid avançou muito, depois o Camilo apostando e o Elmano vindo junto nessa mesma linha. O Cinturão Digital é fibra, onde os dados são trafegados. Nos dá uma condição muito grande. Só para você ter uma ideia, o Estado de Ceará hoje é um dos que menos depende, tá certo, do satelital, né? Do Elon Musk. Do Elon Musk, por exemplo. Né? Menos depende da Starlink. Tá certo? Por quê? Porque nós temos o Cinturão Digital, que leva dados e internet para as diversas cidades do Estado. Hoje nós já cobrimos 134 cidades, estão faltando 50. Compromisso do governador Elmano a gente entregar as 184 cidades
100% de fibrados, hoje 5.800 quilômetros de fibra, nós vamos partir para 7.500. E qual é a relação da ETIS com isso? Nós administramos o cinturão digital, nós conduzimos o cinturão digital, nós somos responsáveis pela manutenção e pela continuidade disso. O cinturão digital, ele entrega a cada um dos órgãos que ele consegue, que ele chega com a fibra, ele entrega a internet, o link de internet e a possibilidade de tráfego de dados. Então, isso nos deixa muito mais seguros, né, em relação, do que diz respeito à movimentação das informações dentro do Estado. A gente lá, para você ter uma ideia, né, como nós pensamos sempre mais avançado, fizemos um estudo agora para o Nordeste, tá certo? E eu fiz um estudo, pedi para fazer um estudo, montamos um estudo onde a gente vai traçar o que seria um Nordeste todo fibrado, tá certo? Todo mundo interligado, quer dizer, era criando essa força. Já tem também alguns outros estados né, fora do Nordeste que também estão trabalhando com fibra. Imagine você um país todo fibrado, é um país muito mais soberano. A gente depende muito menos, né, de alguém que acorde e que resolva dizer que, a partir de agora, você só vai ter o link de internet se você pagar dobrado, ou você não vai ter porque ele acha que você não pode ter. Tá? Isso não, o Ceará já vem trabalhando com isso há um certo tempo e a gente já avançou para isso. Lembre de um detalhe importante, que o Estado do Ceará também é muito bem posicionado dentro do geograficamente. Então, hoje nós temos 16 cabos submarinos chegando pelo Estado do Ceará. Isso já deixa a gente na vanguarda de qualquer tráfego de dados que você possa imaginar. Por quê? Porque tudo que chega no Ceará, você consegue mandar para a Europa, para a África, para a América do Norte, para a América do Sul. É uma via de mão dupla, né? Total. Chega e sai, né? Ah, sim, vai e volta. Então, uma empresa que esteja na Europa, que esteja na África, que esteja na América, se ele estiver aqui no Ceará, ele consegue se comunicar com a sua matriz na velocidade, aquela história, né? Latência zero, velocidade zero, e 100, né, 1000, né? E você facilita, porque o grande problema seria como se comunicar. Hoje, por exemplo, a oportunidade está tão significativa que a vinda de data centers para o estado do Ceará está uma coisa crescente. Né? Hoje, em 2025, nós teremos, possivelmente, eram 12, eu estava falando até esses dias, mas aí a Casa dos Ventos diz que... E esses data centers passam pela ETIS? Esses data centers, eles estando no estado do Ceará, eles têm a possibilidade de ter uma fibra passando por eles. Basta passar a fibra. Tá? Passou a fibra, ele entra dentro dessa rede e cria aí uma possibilidade de trabalho com a latência zero. Imagine... Você ia falar da Casa dos Ventos? Casa dos Ventos que vai ser o mais um, né? Então, eu falava de 12. E o maior, né? Veria um agora, vem... Fábio, por incrível que pareça, em tecnologia, o maior é a questão de pouco tempo, certo? Acaba, cria um, aí o outro já pensa que pode fazer maior e aí já tem várias ideias nesse cenário. Mas eu ia dizer para você que dos 12 que estarão concluídos em 2025, 9 no Nordeste, 9 são no estado do Ceará. Estou falando de data centers assim, que é qualificado como Tier 3, que são aqueles mais robustos, né, com nível de defesa, até mesmo para qualquer tipo de situação crítica, e ele continuar funcionando. Existem, logicamente, data centers menores em cada um, claro. Empresas com data centers pequenos e tudo mais. Não são considerados Tier 3. Os de grande porte são esses. E nós teremos 9 dos 12 do Nordeste. 10 agora com o da Casa dos Ventos. Então, assim, e a possibilidade de vir muito mais. Governador, é humano obstinado, né, na ideia de transformar o Ceará num estado digital. Ele disse, vamos em busca. E a gente vem convidando, dia a dia, todo mundo para chegar e vir ao Ceará beber dessa oportunidade, que é uma grande oportunidade. Né? Não é de graça que o ITA vai estar aqui junto com a gente, tá certo? Veio porque a gente se destacou. E aí, porque nós estamos muito bem localizados. Essa nossa localização, eu tenho brincado com o povo no meio da rua aí, dizendo o seguinte... O Brasil não foi descoberto pelo Ceará porque o cara errou de caminho, né? Era muito mais fácil ele ter caído aqui no Ceará. Há controvérsias. Né? Dizem que um chegou aqui, primeiro, olhou o litoral, certamente procurou alguma índia, não viu. Não viu, ou então os índios eram mais bravos, né? Então, vamos embora que os homens aqui são mais... Tem uma visão mais romântica. São mais ariscos, né? Mas, de qualquer maneira, nós estamos aqui muito bem posicionados. E aí, administrar o cinturão digital... Imagine esse bom posicionamento que o presidente da ETIS está falando, que é proximidade com a África, proximidade com a Europa, proximidade com América do Norte. Norte da América. Então, imagine você. Isso te dá já nos deixa numa vantagem muito boa. Aí vamos pensar de uma outra forma. Nós estamos aqui, por conta disso, nós tínhamos 10 gigabits de tráfego de dados, certo?
Aí a visão foi outra, através de um acordo que a CEPLAG fez com o BID, né, tivemos a oportunidade, o BID nos ajudando nesse cenário, financiando, né, fizemos um upgrade de 10 gigabits, vamos chegar em 400 gigabits. Você sai de 10 para 400, em qualquer que seja a metragem, né, qualquer que seja a medida, já é algo, né, extremamente significativo. Pois imagine, nós vamos ter um volume tão grande de dados, com capacidade de dados circulando, que continua nos colocando numa posição mais à frente. Só pelo fato de termos o cinturão e ainda com 10 gigabits de tráfego de dados, nós já nos destacamos do Brasil, porque antigamente era São Paulo 80% de tráfego de dados e o resto tinha 20%. Quando a gente se posicionou com o cinturão, São Paulo ficou com 70% de tráfego de dados, a gente foi para 15% dentro do país. E o restante ficou... Sozinho, o Ceará. Só o Ceará. E o restante ficou para o muito. Brasil. Muito, porque eu participava de 20%. E considerando que o Ceará tem 2% da riqueza nacional, 4% da população, então qualquer coisa que tivermos 15% é muito. Porque o nosso cinturão garante isso, né? Essa que é a ideia e é assim que o Ceará se projeta, porque a gente consegue ter ideias e são ideias que todo mundo se compromete em continuar fazendo com que a coisa cresça e aí vai. Imagina a gente com os 400 gigabits, nós vamos saltar muito mais. Até a internet, nós somos o segundo estado também em internet, só perdendo para São Paulo, certo? Então, assim... O segundo estado é a internet e o quê? Em tráfego de internet. Tráfego. Por quê? Porque quando você... O que é o grande quê da internet? É você fazer com que as pessoas estejam conectadas. Então, por exemplo, nós temos aqui um projeto que é o Ceará Conectado, né? Onde o Wi-Fi nas praças é um trabalho que tem que ser realizado. Nós temos já um volume, né, disso aí, nós temos 106 praças já conectadas, mas a gente vai completar as 184 cidades, porque, num determinado momento, algumas cidades estavam sendo agraciadas da seguinte forma, tinham 3, 4, 5 praças e aí colocavam internet em todas as praças. Né? A nossa visão foi o seguinte, o Armando direcionou o seguinte, olha, vamos buscar as 184. Até completar a 100ª, 84ª, a gente vai saindo praça por praça. Depois a gente vai colocando a segunda praça, a terceira praça nas cidades e depois a gente tem tudo alcançado por isso. É o cidadão poder ter um espaço dentro da sua cidade, onde ele pode ir lá e usar a internet de graça, né, dada pelo governo, na verdade não é de graça, o governo está subsidiando, pagando para que ele possa ter lá. Isso é um trabalho que a gente vai fazer. A outra coisa forte do cinturão é que a gente... conectado, a gente vai poder chegar em todos os nossos pontos, escolas, postos de saúde, repartições de segurança, qualquer que seja a repartição pública, a gente vai estar conseguindo chegar, que a gente chama de última milha, né? Eu até brinquei esses dias. Última milha? Última milha no sentido de que você vai chegar com a fibra nos mais diversos locais, né? Eu brinquei agora, falei do Capistrano, né? Aí lá no Mazagão, né? Que na época a gente ia para Capistrano, naquela época de faculdade, levava os meninos para lá, tinha o Mazagão. O Mazagão era 14 quilômetros de distância, não tinha nem energia. E a gente, né? Lá nos Esteves, lá no Aracati, né? Que você chega ali, conhece ali a Broad e tudo mais, mas não sabe que tem um Esteves entrando pelo mar, né, ali pela orla, chegando. Então, assim, a ideia é a gente conseguir chegar. Por quê? Porque a partir daí, Fábio, você vai ter a capacidade de ter pessoas trabalhando, né, você trava o êxodo. Quem trabalha com tecnologia pode trabalhar de casa e prestar serviço para a Europa, para os Estados Unidos, para a África, para a China, né? Hoje é muito interessante, por exemplo, uma empresa que está a 24 horas de distância da gente, lá no Japão, lá na China, coisa parecida, ele vai rodar lá no horário dele normal. Quando os caras forem dormir, a gente assume. E a empresa não para. E aí a gente continua trabalhando. E aí vem um segundo compromisso do governo humano, fortíssimo nessa área de tecnologia, que é a formação de mão de obra. É mudar o comportamento e a visão das pessoas, porque assim, é um mercado aberto, tem 550 mil vagas já à disposição na hora que a gente tiver as pessoas formadas, e a gente precisa formar gente. Quanto mais gente trabalhando com tecnologia, maior é a capacidade que tem o Estado, não só de aumentar o seu PIB, por exemplo. Né? Você imagina que hoje um desenvolvedor, né, enquanto a Europa paga lá 4 mil euros, ela paga os mesmos 4 mil euros aqui. Só que aqui custa quanto? Aqui vem para 24 mil reais. Um cara super bem pago, trabalhando de casa, entregando, conseguindo ajudar a sua família, sua mãe, seus irmãos, né? Trazendo dinheiro para dentro da cidade. E aí a ideia nossa é a gente em contato com as Big Techs, porque a ITIC tem esse contato. Né? Nós lá somos, a gente chama de multi-cloud, né? Todas as nuvens trabalham junto conosco. E aí,
uma das negociações que nós fazemos é traga treinamento. A gente precisa de treinamento. Quanto mais pessoas nossas treinadas, maior essa qualificação vai colocá-los à disposição do mercado e eles vão passar a trabalhar de uma forma muito tranquila. Imagine você, o Estado do Ceará, aí sendo um celeiro de profissionais da área de tecnologia. Bom, nós vamos dar uma guinada. Nesse ponto, só algo assim que eu acho fundamental e que é pouco falado, que é a necessidade da aprendizagem da língua inglesa para isso. Isso aí é fundamental na área de tecnologia, sempre é. Então, a nossa escola pública também tem que melhorar muito no ensino de língua. Aliás, a escola privada também. Sim, então, e a relação com as prefeituras da ETICE, como é que ela se dá? Toda e qualquer estrutura pública dentro do Estado, a ETICE pode se relacionar, tá certo? Imagine você que nós somos os responsáveis por fazer a licitação. Então, a licitação, estando feita, estando na nossa mão, uma prefeitura pode nos contratar por dispensa de licitação e aplicar aquela tecnologia que ele estava necessitando ou esperando. O que a gente tem feito muito ainda dentro do Estado e já avançando para as prefeituras, é ver a questão do levantamento de requisitos. É o que você precisa para atingir a tua maturidade tecnológica. Porque o grande que é saber onde você está. Quando você trabalha de forma desconectada, de forma descentralizada, todo mundo compra a tecnologia que imagina que é a tecnologia mais interessante, ou a possível, ou a cabível, ou que deu na licitação, e isso deixa o Estado totalmente desconectado. Porque, como disse o Elmano agora na reunião da Associação Brasileira das Empresas Estaduais Públicas de Tecnologia da Comunicação, de Tecnologia da Informação e Comunicação, que é a ABEP, que é uma entidade nacional formada por todos os presidentes das empresas como a ETICE, que a gente chama de PRODES, ele disse o seguinte, olha, o dado não assim, desconcentrado, sem que a gente possa utilizá-lo, ele é perdido. Você não consegue administrar sem ter as informações todas muito bem trabalhadas. Então, a gente precisa da interoperabilidade em todos esses dados para que o governo possa, entendendo e fazendo a tradução de maneira correta, o estudo de maneira correta, traçar políticas de Estado que venham atender a população. Imagine você que um cidadão hoje, dentro do Estado, ele é tocado por diversas secretarias, e por diversos programas, tanto municipais, como estaduais, como federais, tocado por diversas estruturas de saúde, de educação, coisa parecida. E é uma pessoa só. Se eu não souber de que maneira essa pessoa está sendo tocada, como é que eu posso interferir na vida desse cara? Tudo que eu fizer pode ser que seja pouco. Ele mesmo não sabe o quanto o Estado o ajuda. O cidadão aqui ele não tem noção. Ele tem uma ajuda, um auxílio de uma coisa, o filho dele também tem a escola, tem um posto de saúde, tem um remédio, tem a polícia trabalhando, e ele nunca imagina isso. Ele acha que o Estado, se você for perguntar para ele, ele diz, não, o Estado não faz nada por mim, enquanto o Estado trabalha muito. Então, assim, com as informações corretas, você consegue estudar, traduzir isso e se comunicar melhor. Comunicação é fundamental. Eu tenho que pegar essas informações, trabalhar, fazer um planejamento e entregar para a sociedade e dizer, Fábio, estou entregando para você isso. Observe como a sua vida mudou a partir do momento que a gente construiu esse trabalho para você. Então, isso é muito importante e não tem como fazer sem tecnologia. Não existe como você estar entendendo o Estado ou percebendo o que está acontecendo no Estado sem tecnologia. Vou dar um dado para você importante. Na área de segurança, por exemplo, nós temos alguns projetos que são fantásticos, que estão acontecendo no dia a dia. Agora mesmo nós devolvemos, o governador teve a oportunidade de devolver mais 1.000 celulares. O programa Meu Celular, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, é um programa que a pessoa é furtada, leva o seu celular e tudo mais, e aí no momento que ele tira, imediatamente ele vai tirar o chip, no momento que ele passou para alguém e essa outra pessoa colocou um chip, ele aparece no sistema e esse celular vai receber uma mensagem. Cidadão, esse celular precisa ser apresentado na delegacia tal e você leva, por favor, a nota fiscal da compra disso aí. A população, o indivíduo, o cidadão, percebeu que teve alguma coisa errada, na boa fé, vai lá e entrega super tranquilo. Entregou, mostrou a sua boa fé, cidadão, infelizmente esse celular foi roubado, tem que ser devolvido para a pessoa de direito. Não foi. A polícia vai buscar. Em que esse projeto passa pela ETICE? Passa pela ETICE porque a gente que fez a gente que foi quem encontrou as soluções de mensageria, de rastreamento. Então, tudo isso... Isso é a própria ETICE ou são empresas coligadas? As empresas que nós
Fizemos as contratações e disponibilizamos para a CSPDS. Estou perguntando isso para o bom entendimento do funcionamento da ETIS, o papel dela na Perfeito. história. A gente né? entrega... Ela é muito mais uma articuladora, ela faz a arquitetura dos... A arquitetura, ela pensou nisso e entregou. E aí a Secretaria de Segurança Pública vai lá e vem resgatando diversos celulares. E esse projeto de leitura facial, Pronto, não é leitura, é reconhecimento facial. Olha só para concluir a história do celular, para você entender, o governador vai devolver, nós chegamos a entregar celular de pessoas que tinham sido furtadas 4 vezes. Aí ela até brincou e disse, olha, está faltando só mais 2. 2 nós já entregamos. E aí você vê como é importante isso, né? O Estado chegando até o cidadão. Na mesma linha de segurança pública tem moto segura. Então, as pessoas que trabalham aí com entregadores, né, estavam tendo as suas motos furtadas, e aí o Estado ofereceu a oportunidade de ser colocado um rastreador dentro dessa moto, e a partir do momento que essa moto é furtada, o proprietário informa para a polícia faz o rastreamento, recupera a moto e devolve a moto para o cidadão. Então virou a maior roubada furtar a moto, né? E celular, não vale a pena. A polícia vai buscar. Vai atrás, né? Não vale a pena... É tão simples, né? Tecnologicamente é algo simples. Simples, né? Você vai lá, o satélite vai buscar e tudo mais. Daí você vem... Você tem noção do impacto disso no cotidiano do crime de furto de motos e de celular? Entenda só, Fábio, essa é uma mensagem que vai se dando aos poucos, né? A população vai entendendo e até o crime vai entendendo. Não vale a pena. Né? Não vale a pena furtar celular, não vale a pena furtar moto. A partir de agora, aí o que a gente vai fazer agora, né? Nós vamos agora trabalhar com reconhecimento facial. Bom, o que vale para celular, para moto, vale para carro também, né? Vale para tudo. Vale para tudo, certo? Em princípio, nós pensamos no celular porque é quase um órgão da pessoa, né? As pessoas... É uma extensão da né? Eu costumo dizer que a vida familiar, pessoal... profissional, financeira, profissional, está todo aqui dentro hoje. Né? Então, hoje, é uma perda muito grande. Antigamente a gente perdia a carteira e ficava desesperado. Hoje, se você perder o celular... É a sua vida. O celular está aí com todos os seus dados, inclusive tudo mais. E aí o que acontece? A moto, para esse primeiro grupo de pessoas, é o instrumento de trabalho. O cara vive daquilo, ele trabalha com aquilo ali, ele faz entrega, ele é Uber, ele faz qualquer coisa em cima da moto. Então, ele não pode perder aquele instrumento de trabalho, mantendo ali o trabalhador ali na atividade e dizendo o seguinte, não faça porque nós vamos encontrar, não vale a pena. E aí vem a ideia do reconhecimento facial, né? A gente já tinha uma estrutura de vídeo monitoramento, já tem uma estrutura de vídeo monitoramento dentro da cidade, então hoje qualquer carro, que o seu carro, se você tiver algum problema e você passar a placa, e dizendo de onde ele estava, a gente consegue fazer um rastreamento dele de dias anteriores. Isso aí a gente nota pela cobertura do noticiário realmente desse tipo, roubo de carro, bandidagem com carro percorrendo a cidade, facilmente identificado. É fácil, porque as câmeras vão encontrar. E as abordagens têm acontecido muito em função disso. Então, não passa um carro desapercebido. Nada. Sua placa, a gente autorizado por você, claro. Nós vamos buscar os últimos 30 dias, 40 dias. É importante, inclusive, que quem trabalha com isso, no ramo do crime, entenda que não vai muito longe um carro que não precisa, porque autorizado, sempre autorizado, né? O celular é autorizado pelo dono, a moto geralmente autoriza, dono, né? Todo mundo autoriza, porque vai perder o seu bem. E aí agora a gente vai trabalhar... Começando no Castelão, nós vamos fazer o estádio seguro, nós vamos estar fazendo o reconhecimento facial. Então, a entrada no Castelão, as pessoas vão estar chegando, né, e vai ter exatamente... Quem comprou o bilhete vai ser a pessoa que vai poder entrar. Então, o Fábio não pode comprar mais o bilhete para uma outra pessoa, porque vai ter o reconhecimento facial e vai ter esse encontro de informações, tá certo? E, além disso, e principalmente, vai haver um cruzamento com a ficha criminal. Só uma pergunta aqui, que eu ouvi uma preocupação de uma pessoa muito próxima a mim. Isso não vai... a entrada... Esse processo é muito rápido, o reconhecimento, no estádio de futebol, para que não cause filas em jogos muito... O tempo... Hoje você entra, por exemplo, em vários prédios, em várias estruturas privadas, com aquela rapidez. Você chega lá, a demora que você tem é dar o seu CPF, a pessoa bater aquela sua foto. É na parte humana a demora. Pronto. Na hora que você vai embora, que chega lá na frente da catraca, é imediato. Não tem o que fazer. O Fábio pode entrar, tá certo? Porque isso é o reconhecimento facial. A tecnologia, ela garante isso, tá certo? Ela tem esse alcance. E aí você imagina o seguinte, nós vamos também estar cruzando com a ficha criminal.
Então, se a pessoa estiver sendo procurada ou coisa parecida, ele não vai poder ir no Castelão, porque se ele for, ele vai ser encontrado ou na compra do ingresso ou quando ele estiver sentadinho lá dentro da arquibancada e uma câmera vai vir, vai pegar e vai dar o MIT em você e vai dizer, Fábio, esse aqui está sendo procurado. Vamos abordá-lo, obviamente, vamos checar, tá certo? E tudo mais. Nós fizemos um teste um dia desse aí, que a gente chama de POC, que é um teste de 1 mês, prendemos 7 pessoas. Aonde o teste? Foi na SEASA. Né? Na SEASA teve esse teste e tudo mais. Imagine você que... Simples assim. Né? Vamos explicar, tecnicamente, uma câmera ou várias, né, espalhadas pela SEASA, que ficam filmando... As pessoas que chegam. As pessoas e aí, que chegam, na chegada. Na chegada. Viu o Fábio? Imediatamente ele cruza com uma... A ficha criminal. Uma ficha que é um banco de dados. Um banco de dados, né? da polícia. Não existe tantos procurados. Do Brasil todo. Do Brasil todo. Aí chegou aqui para nós e tal. Opa, está aqui no Ceará? Está aqui no Ceará. Vamos buscar. Então, assim, isso vai nos dar um estado de segurança muito grande. Aí a gente vai estar fazendo no Castelão e depois nós vamos estar expandindo para as nossas principais logradouros aí, né? São Paulo está com essa experiência. E inclusive utilizando a rede privada junto. Porque, veja bem, hoje você tem um condomínio, por exemplo, que tem várias câmeras e tudo mais, e já tem um reconhecimento facial. Se cruzar essa base de dados autorizado pelas pessoas, se cruzar com a mesma ficha criminal, É bem amplo. Você vai buscar. Certo? Não tem como. E isso está aí, isso é presente. Né? Nos países muito mais desenvolvidos, nessa linha de tecnologia, é na chegada, é no aeroporto que você vai estar sendo reconhecido, é em qualquer restaurante, é em qualquer shopping que você está, na rua que você está. Então, nós podemos ter isso, tá? E dizer o seguinte, bom, aqui não vale a pena estar circulando. Aqui não se cria, aqui a gente encontra. Então, quem vai permitir isso? A tecnologia. Né? Nós temos a chamada, que a gente chama de chamada de oportunidade, nós temos a licitação já feita e está à disposição e o Estado vai estar colocando. E isso a gente vai ampliar, está dentro do Estado, vai para qualquer prefeitura que queira. Você vai, aquela história da proximidade, né? Sim, ao longo do tempo você vai avançando, daqui a pouco nós teremos o Estado todo coberto com esse tipo de tecnologia, dizendo o seguinte, bom, aqui no Ceará não vale a pena você estar circulando, você vai ser encontrado. Tá? Fora isso, você imagina, Fábio, que toda uma necessidade. Você precisa de uma telemedicina, né? E aí você tem a tecnologia... Isso está sendo trabalhado já também trabalhado à disposição da SESA, a SESA já vai estar implantando. Você tem o Wi-Fi para todas as escolas, né? Então todos os alunos recebendo e tudo mais. Porque assim, o aluno estava lá, recebia o tablet. Beleza. Tem internet? Tem. Aí o Wi-Fi já garante isso, né? Tudo. O governador está assim, determinado em colocar o 5G em todas as cidades do Estado, é outra coisa. Então, assim, quanto maior for essa cobertura e a possibilidade de comunicação do nosso povo, você ajuda na educação, você ajuda na saúde, você ajuda na parte de criminalidade, de reduzir a criminalidade, você ajuda no desenvolvimento das pessoas, porque o que a gente precisa fazer é levar a informação para que o nosso cidadão receba essa informação para que seu uso em termos de formação e tudo mais, e ele consiga encontrar os melhores empregos. Ninguém hoje trabalhando na área de tecnologia, quem trabalha na tecnologia já parte lá na frente. Hoje, para você ter uma ideia, segurar alguém que trabalha com tecnologia hoje bom é difícil, porque está todo mundo buscando. E com nível salarial alto aí, né? Você não consegue bancar. Certo? O grande que é justamente isso, porque você tem um volume, a demanda está muito maior do que a oferta. E é por isso que a gente acredita que o Estado de Ceará pode se tornar esse celeiro de profissionais de tecnologia. Bom, a ETIS é uma empresa estatal, controlada pelo Estado, e evidentemente... O principal acionista é o Estado, o único. Principal e único, né? E como toda empresa, mesmo sendo pública, é importante que ela tenha lucro. Como é a situação financeira? A ETIS vive de quê? A ETIS vive justamente dessa negociação, do que nós conseguimos, né, disponibilizar do que tem no Cinturão Digital, que são os links, né, que aí a gente entrega dessa forma e aí faz contratos com todos os órgãos nesse cenário, e também dos serviços de nuvem, qualquer tipo de serviço que esteja ligado a uma nuvem que a gente também disponibiliza. Vou lhe dizer uma coisa, Fábio, que talvez ninguém sabe. A ETIS também atende o restante do Brasil. De que forma? Da mesma forma que eu atendo uma secretaria aqui. Tá certo? Então, eu fui lá no estado do Maranhão, a Cefaz do Maranhão é nossa cliente. Fez contratos com soluções que nós tínhamos embarcado dentro da ETIS e passa a nos
pagar de uma forma dentro desse contrato, mensalmente, aí um valor para que a gente continue entregando essa tecnologia. Então, a gente atende tanto o Estado do Ceará como fora do Estado. Atende o Maranhão, atende São Paulo. Por exemplo, o Estado de São Paulo, Estado fechado, na capital, a gente não consegue, porque lá é fechado, porque a ETIS de lá, né, que no caso é a Prodesp, tá certo? Tem a lei, como a gente tem aqui, que é a lei do Hub, e aí as secretarias são obrigadas a comprar dele. Mas as prefeituras que estão ali cercando, que são cidades imensas... Né, tem liberdade de Tem contratação. liberdade e aí passa a nos comprar. Então, nós atendemos algumas prefeituras de São Paulo, nós atendemos Brasília, nós atendemos... E cada vez mais nós chegamos com mais tecnologia, porque o nosso modelo é um modelo muito simples de se trabalhar, né? E aí, com isso, a gente foi construindo justamente a possibilidade da ETIS ter resultados financeiros positivos. Em 2022, quando nós pegamos uma empresa deficitária, né, com 8 milhões de prejuízo, e a partir daí nós fomos construindo. No primeiro ano, logo, nós viemos para 8 milhões de lucro, e agora, em 2024, também nós tivemos um lucro muito maior do que esse. Imagine você que, na concepção de empresa, ela tem que funcionar. A gente paga os impostos e precisa ter mais para poder rodar. Funcionários, manutenção do cinturão digital, né, a busca da construção e o encontro dessas novas tecnologias, que não é tão simples. Tá? Você tem que estar antenado. No momento que a coisa acontece, você tem que estar antenado para poder puxar e tudo mais. Ainda dependemos do Estado, né? A nossa folha ainda é uma folha dependendo do Estado, mas que é uma coisa que, com o tempo, né, e com um pouquinho mais de trabalho que a gente está implantando lá, já a gente vai conseguir, a ETIS vai conseguir andar como anda a CAGES, como anda a Cegás, com as suas próprias pernas. Tá? Isso é vindo eu, né, do mercado privado, eu não teria outra visão de negócio se não fosse esse, tá certo? Assim, é sempre de bater os objetivos, de encontrar as metas, tá certo? E aí isso aí faz parte do nosso histórico, né? Nunca deixei de bater nenhuma meta onde passei, não ia ser agora dentro de uma empresa como essa que a gente não fizesse. E nós temos um grupo de pessoas cada vez mais competentes, né? São quantos funcionários, né, Tício? Hoje nós temos hoje, trabalhando na ETIS, em torno de 220 funcionários. Enxuto, né? Muito enxuto. Em termos de Estado, é enxutíssimo. Quase. E assim, a gente trabalha com o mínimo possível de pessoas, e olha que nem todos eles estão dentro da ETIS. Lembra que eu falei que muitos estão emprestados aos órgãos. Às secretarias. A várias secretarias. Há muito tempo, tem gente que passou a vida trabalhando, desde a época do CEPROS, passou a vida trabalhando e servindo a Cefaz, a CEPLAG, a qualquer uma dessas secretarias. Agora mesmo nós acabamos de ceder um patrimônio nosso lá da ETIS, tá certo? Que é o Osman, que era um patrimônio nosso, porque conhece a ETIS desde... que abria e fechava a porta, né? No começo, botou o primeiro tijolo, né? E foi cedido agora para trabalhar no governo, na prefeitura, né? Então, foi para lá, porque a gente acha importante. Prefeitura de Fortaleza. Prefeitura de Fortaleza. A gente acha importante, né? Agora mesmo, temos funcionários nossos no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, tá? Em todos os órgãos que precisam, porque a possibilidade de você pensar e trabalhar e entregar tecnologia, isso é fundamental para o Estado. A gente não pode ficar fazendo retenção, né? Quem precisar ir, vai, e a gente pega mais gente e vai trabalhando e treinando para poder ter, ampliando essa capacidade de atendimento ao Estado. É isso que a gente trabalha. Tá certo. Presidente, acho que foi bastante amplo aí. Eu coloco algum tema que queira abordar, vou fazer relevante. Um spoiler aqui, assim, que não é um spoiler mais, né? Por favor. Não, deu um aqui da inteligência artificial, né? Isso aí vai virar notícia, certamente. Para você entender, Fábio, a nossa importância em termos de Brasil, agora nós fomos eleitos, agora sexta-feira, presidente da ABEP. Então, de todas as 27 unidades da federação, certo? Os presidentes formam a ABEP. Nós somos 27. Certo? Forma uma associação. Forma uma associação. A Associação Brasileira... Cada estado tem a sua ETIS. Tem a sua ETIS. E aí, daí, cada empresa dessa entrega o seu presidente para formar essa associação, que é a associação que pensa Brasil, né? que vê a tecnologia para o Brasil. Tá? A reunião que aconteceu quinta e sexta-feira aqui no estado do Ceará, a última tinha acontecido há 15 anos atrás, tá certo? E, coincidentemente, dentro das correlações de força ou coisa parecida, veio para o Ceará no período que teve a eleição para a nova chapa que encabeçaria o ano de 2025 e 2026. E, por conta, né, do nosso trabalho e por conta da visão, a forma do nosso
treinamento que nós recebemos dele, né, naquela nossa época de movimento e tudo mais, lembrando do nosso amigo Roberto Trindade. Capacidade de articulação. Articulação, né? Bem organizado. Me lembrei muito do Roberto nessa história. Fomos eleitos presidente da ABEP. Né? Pela primeira vez surgiram duas chapas, discutimos essa questão, tive que explicar que a democracia funciona desta maneira, não precisa ser unânime, né? Claro. E que todos tinham que trabalhar, e fomos eleitos o presidente da ABEP por o biênio 2025-2026. Então, se nós já estávamos como referência, já estávamos aí no protagonismo, agora a coisa vem mais para o Ceará. A visão, né, vai passar muito pelo Ceará, porque o presidente da ABEP está aqui, que somos nós, né, que vamos estar aí fortalecendo, não só e esse encontro governo. é anual? Não tem nada definido? Nós fazemos, a ABEP ela se encontra 10 vezes por ano e faz 2 missões internacionais, onde a gente vai beber na fonte, né? A ABEP já foi à China, vai ao Japão, vai aos Estados Unidos, vai à Europa, a gente vai buscar a informação, porque se tem algum local que está trabalhando com tecnologia de ponta, nós vamos lá descobrir, ver de que maneira pode ser trabalhada e traz isso para o Brasil. Essa é uma função nossa, que as entidades como a ETICE fazem isso para os seus estados e para o Brasil. E aí a gente... todo mês tem algum tipo de encontro, alguns discutindo só tecnologia especificamente, outros a reunião do Conselho Administrativo, e aí a gente tem, são 5 reuniões do Conselho, 5 reuniões de discussão de tecnologia, onde todos os temas são pautados. Tá? Agora, a IA a grande que da IA, né? Um detalhe interessante, o nosso deputado Bismarck, né, em 22, construiu um projeto, colocou na Câmara para poder estabelecer a regulamentação da IA no país. Esse projeto saiu da Câmara e foi para o Senado, mudou-se muita coisa e amarrou um pouco isso, e está voltando para a Câmara, e a ABEP está trabalhando com um grupo para que a gente possa ou emendar essa PL ou propor algo diferenciado. Porque imagine você o seguinte, nós acabamos que seguindo as definições que foram estabelecidas para a Europa, né? E aí as definições lá criaram 36 artigos, 36 ideias de regulamentar, vamos dizer assim. Todo mundo já percebeu que isso era atraso, certo? Porque com 36 nãos, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, já amarrou. A própria Europa já está mudando a maneira de pensar. E aí a gente aqui, em vez de pegar ou a americana ou a da China, a gente foi pensar na da Europa, quer dizer, mais travada ainda. O que é que nós vamos propor? A nossa deu, enquanto lá tinha 39, aqui são 69. 69 travas para que a gente fizesse. Em suma, daqui a 100 anos a gente ia chegar na IA do século de hoje, certo? Então a gente está discutindo justamente isso. A gente precisa ser soberano nesse cenário, a gente precisa permitir que os nossos cientistas, que os nossos professores, que as pessoas que têm capacidade mergulhem, treinem. Nós precisamos construir um IA que tenha a característica do Brasil. Hoje, se você que tem a oportunidade de usar um IA, você já sabe que algumas coisas, quando você vai fazer um prompt, que vai fazer algum contato, alguma solicitação, nem sempre ela vai entender o que você fala, porque o Fábio é um cara que tem a cultura brasileira, a cultura nordestina, a cultura do cearense, e aí diz uma coisa ou coloca uma coisa que a IA não vai entender, porque a cultura dele é outra. Nós precisamos ter a nossa IA, a IA para chamar de nossa, né? É uma IA para chamar de sua, é uma IA CE que é nossa. Juntando com todas as IAs do país, teremos aí uma IA-BR, nossa, soberana, onde qualquer forma que eu me comunique com ela, ela vai entender e vai me devolver a informação, me ajudando a melhorar uma redação, melhorando a entender melhor alguma estrutura dentro do país que precisa ser feita. Imagine você, teve um projeto agora na Paraíba, que os caras fizeram o uso de uma IA, ainda não soberana, mas fizeram uso da IA, para entender o porquê do abandono do estudante e tudo mais nas escolas ou coisa parecida. A IA, ela pensa totalmente fora da caixa, é uma coisa disruptiva, não é o racional, né, do ser humano. E aí, uma das coisas que eles apontaram lá é que os alunos que se dão mal em geografia tendem a abandonar, são mais levados a abandonar, mais propensos a abandonar a escola. Imagine você. Curioso, né? Como é que nós, seres humanos normais, imaginar que a aula de geografia tinha uma importância num processo como esse? É só isso que faz com que o cara abandone? Não. Claro. Mas se eu souber que esse ponto aqui é um ponto nevrálgico, eu tenho que trabalhar
À medida que eu vou fazer o trabalho em cima dele, eu consigo fechar essa aresta. E é para isso que a gente precisa de uma IA nossa, para entender os nossos costumes. Sim. Que é para um cidadão, mais uma vez, né, lá no Capistrano, lá em Tejuçuoca, né, com aquele linguajar nosso ou coisa parecida, consiga falar com a IA, mesmo não tendo um domínio pleno do inglês ou coisa nesse cenário. Porque a gente precisa ver isso também, sabe, Fábio? A gente precisa entender que o nosso país ele é um país continental. A gente poderia ter muito mais gente tentando aprender a nossa língua. Basta que a gente se destaque. A gente precisa se soltar. Então, vamos soltar a nossa IA para a gente trabalhar e aí nós vamos, possivelmente, lá na Câmara dos Deputados, né, juntamente, falei também com a senadora Augusta, que também está envolvida dentro do processo, o governador Mano foi na nossa reunião, abriu a reunião e também se comprometeu de ajudar nesse cenário. Nós vamos começar pela IA e, a partir dela, ver todo o tipo de tecnologia que será necessária para que o Estado do Ceará seja um Estado digital e o Brasil também seja um país digital. Maravilha, que assim seja. Parabéns pelo desempenho, né, ETICE, e só agradecer aqui a entrevista de Francisco Barbosa, presidente da ETICE, aqui no nosso Focus Colóquio. 30 segundos para a sua despedida e até a próxima. Bom, eu tenho que chamar a atenção do seguinte, você que é estudante, você que tem essa vontade, gosta de usar tecnologia, venha aprender tecnologia. Esse é um mercado aberto, é um mercado que favorece a gente, tá certo? A partir do momento que você conhece, procure cursos, vai estudar, porque a tecnologia é para hoje. A IA não vai desempregar ninguém. Quem vai lhe desempregar é alguém que entende de IA, alguém que movimenta com IA. É isso que vai acontecer. E o cearense tem toda essa capacidade. Nós acreditamos nisso e é por isso que nosso governador tem esse compromisso. Levar a população cearense a se posicionar de cada vez mais de uma forma digital e tecnológica. Pronto, sigamos. Muito obrigado. O Ceará, cada vez mais forte, avança na segurança. Os investimentos foram multiplicados, com novos equipamentos, e 6.700 novos policiais estão sendo contratados. Governo do Ceará.